sobre a graça. Será que você pode falar assim comigo? Somente a graça. Somente a graça. Por que somente a graça? Porque esse era um dos 5 pontos principais que Lutero trazia. Porque naquela época a igreja estava vendendo salvação. Para você ser salvo, você tinha que pagar. Imagina hoje, a gente chegando em vocês e falando assim, para você ir para o céu, você tem que pagar uma quantia em dinheiro. E aí, quando Lutero pegou lá a palavra, lá em Romanos especificamente, ele viu que não era nada disso, e você vai ver isso agora. Então, abre a sua Bíblia aí em Romanos. Romanos no capítulo 3, no versículo 23. Romanos lá no Novo Testamento, Romanos 3, versículo 23. A gente hoje vai falar de 2 pontos a respeito da graça. Quem já achou, diz graça. Glória a Deus. Quem não achou, diz não achei. Não achou? Acharam? Então vamos lá. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados como, igreja? Fala mais forte. Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Igreja, Lutero leu Romanos. Quem leu Romanos hoje? Amém. O que a gente leu aqui? Que nós somos justificados como, igreja? Pagando? Como? Pela graça. Nós somos justificados gratuitamente através da redenção em Cristo Jesus. Meu Deus, o que está acontecendo aí? Oh, glória! Glória a Deus. Deus está multiplicando os adolescentes, gente. Olha isso. Então, a gente acabou de ver que nós somos justificados gratuitamente. Jesus, olha aqui para mim, igreja, deixa o povo aí passar. Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos acolheu, Ele nos escolheu para que nós fôssemos salvos. Ele nos amou primeiro. Antes de qualquer um hoje virar para você e falar, eu te amo, antes da sua esposa te escolher, antes do seu marido te escolher, antes de seus amigos quererem ser os seus amigos, antes da sua mãe querer ser a sua mãe, Deus já tinha te escolhido, Ele já tinha falado, eu te amo. Ele já tinha te amado, me amado, nos amado. E Ele não só nos amou, como Ele entregou o Filho dEle, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para passar por essa morte de cruz, por esse sacrifício, para que todos nós aqui tivéssemos o quê, gente? Acesso à salvação. Para que todos nós tivéssemos acesso a essa salvação. E o primeiro ponto sobre a graça hoje é que a graça, ela é um presente que nós não merecemos. A graça, que vai significar um favor, que vai significar literalmente um presente, nós não merecemos. Se você olhar na sua vida, no decorrer dos últimos anos, até o dia de hoje, você só de olhar para a sua própria vida, nem precisa olhar para a sociedade. Você já não falhou muitas vezes? A gente já falhou muitas vezes. Quantas vezes você chegou no Senhor e falou assim, Deus, é muito comum no final do ano, começo de ano, não, agora eu vou ser crente raiz, eu vou faltar um culto, eu vou orar, eu vou buscar ser santo, mas a gente não falha. A gente falha. Não, eu vou entrar nos ministérios, eu vou fazer o ID, eu vou ajudar nesse ministério, né? E no meio do caminho, algumas vezes, em algumas circunstâncias, nós não conseguimos concretizar aquilo. Imagina se a nossa salvação dependesse disso, igreja. Imagina se a sua salvação dependesse do quão fiel você é aqui na igreja. Imagina se a sua salvação dependesse de quão bom você é. Você já xingou alguém pela mente? Pela boca eu sei que já. Não, às vezes, gente, imagina se nós fôssemos salvos através das nossas boas obras, onde a gente já estaria no inferno já, gente. Não dá não. Porque a palavra fala que todos pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, assim, a partir dali todos pecaram. E a palavra fala aqui em Romanos que por causa do pecado, nós já estamos longe da glória do Senhor. Porém, por meio de Cristo, nós somos justificados gratuitamente. Então é muito importante que nós venhamos entender isso.
que o que te possibilita ir para o céu não depende das tuas boas obras. Você não teve que barganhar, você não teve que comprar, você não merece. Será que você pode falar, eu não mereço? Só para você não achar que um dia você não merece, nós nunca vamos merecer a graça. Porque hoje a gente é um filho, tem dia que a gente está muito cheio do Senhor, a gente fala um monte de coisas de bênção, mas tem dia que nem parece que a gente é filho de Deus, gente. Então imagina, nós não merecemos, até a volta de Cristo, nós nunca vamos merecer a graça do Senhor. E por isso ela é um presente. Ela é um presente que a cada manhã bate na tua porta e quer entregar, quer ser entregue na sua vida. Deus quer entregar todos os dias graça e mais graça e mais graça no seu coração, na sua mente, na sua vida. É um presente que nós não merecemos. Lá em Efésios, coloca aqui para mim no telão, 2:9. Efésios 2:9. Coloca no 8. 2:8. É só voltar. Vamos ler comigo? 1, 2, 3 e... Porque, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não para que ninguém se glorie. Um dos motivos da graça não ser uma questão de obras, por merecimento, é porque a gente ama se gloriar, se vangloriar. O ser humano, por mais humilde que ele seja, ainda existe orgulho dentro de cada um de nós. E dependendo de cada um de nós, em proporções diferentes. Mas Deus, Ele fez de propósito. Ele deu algo que não dependeria das nossas ações para que nenhum de nós pudéssemos nos vangloriar. Ele nos deu algo que só iríamos conquistar mediante, fala comigo, a fé. Para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, nós recebemos do alto, e aqui está a prova. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fazemos boas obras, se você faz, que bom, mas você não vai para o céu porque você é uma boa pessoa. Gente, eu ouço tanto isso que me dá vontade de vomitar. Ai, é que fulano é tão bonzinho. Ih, eu fico perguntando, que eu não quero ser grossa, mas eu fico, o que isso tem a ver, minha irmã, meu irmão? Se fosse por bondade, meu Deus, muitas pessoas estariam lá no céu, mas não é a bondade que vai te levar à salvação, é a sua fé mediante em Cristo, a sua fé em Cristo que vai te levar à salvação. É você tomar posse da graça que Deus derrama na sua vida, que vai te tornar uma pessoa salva, que vai te levar para o céu. Se você é bom, que bom, é a ordem, é uma obrigação como ser humano, mas que nós não venhamos pensar que porque eu faço boas obras, porque eu ajudo em ONGs, porque todo domingo eu estou ajudando crianças e fazendo aquilo no final de semana, nas minhas férias, que eu vou para o céu mediante isso. Não vou. A palavra está falando aqui que nós somos salvos mediante a graça, e a graça vem pela fé, não vem de obras. Então, que hoje nós viemos trazer à nossa memória que a graça, ela é um presente que eu e você, nós não merecemos. Nós não merecemos. Tem-se uma ideia que às vezes eu tenho que cooperar com Cristo, tenho que cooperar para eu ser salvo, eu tenho que fazer boas obras para eu ser salvo. Independente, você nunca fez boas obras nenhuma na sua vida inteira e hoje você aceita Cristo de coração quebrantado, você vai para o céu. Olha como que é doido. Você pode não ter conhecido a Cristo sua vida inteira. Talvez Cristo nunca foi apresentado a você e por causa disso você fez muita burrada a sua vida inteira. Mas hoje você chegou aqui e você recebe o toque do Senhor. E você é constrangido e você realmente reconhece que necessita dEle. E aí você toma essa decisão verdadeiramente. Neste momento, se você aceita Cristo, você pode ser salvo. Vocês estão entendendo como é doido? Não é por obras, é pela fé em Cristo. Amém, igreja? A segunda característica é que a graça é o que nos capacita para nós sermos santos. Então, primeiro Deus derrama graça, independente se a gente merece ou não, se nós somos bons ou não, Ele oferta. Agora, se nós vamos tomar posse, viver aquilo, é uma outra história. Mas que Ele oferta a todos aqueles que querem caminhar com Ele, Ele oferta. O segundo ponto é que essa graça, quando nós tomamos posse dela, ela nos capacita, ela nos ajuda a ser santos. Então, coloca aqui no telão para mim, Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12.
Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, fala comigo, educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Uma outra versão fala assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a nós. Ela nos instrui para que a gente renuncie aos desejos mundanos, para que a gente viva de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Fala assim comigo: a graça me instrui. Eu gosto muito dessa palavra, instrui, ensina. A graça, ela me ensina a abrir mão do pecado. A graça, ela me ensina a ficar longe dos desejos mundanos e a viver de maneira justa e correta. Quando a gente começa a andar com Jesus, igreja, a gente ouve muito sobre santidade. E a gente tenta ser santo, a gente tenta viver de forma justa, de forma correta, de forma sensata, ficando longe dos desejos carnais. A gente tenta ou não tenta? Tenta, não é? E como eu falei, a gente falha algumas vezes. Até, então, a gente descobrir sobre a graça do Senhor. E que muitos estão e vão descobrir nesta noite aqui. A gente descobre que a graça, ela é um presente, é um favor. O significado tem vários significados para a palavra graça. Tem graça de risada, é uma graça. Tem graça de sobrenome. Alguém se chama Graça? Não? Mas a gente tinha uma graça, lembra, Vi? Já teve duas aqui na igreja, né? A gente teve graças aí, e a gente tem a graça do Senhor, que ela significa favor, significa perdão, amor. E a gente começa a conhecer mais sobre a graça do Senhor. E a gente também descobre que a graça, ela nos capacita, ela nos ajuda a ter uma habilidade que antes nós não conseguíamos ter. Eu trouxe esses dados há um tempo atrás, mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, em que eles foram em algumas igrejas. Eles foram em algumas igrejas e pediram 3 definições da palavra graça para as pessoas. Eles foram em 5.000 pessoas. Fizeram uma pesquisa com 5.000 pessoas e pediram 3 definições sobre a palavra graça. O que é graça para você? E olha o que essa pesquisa ela trouxe. Os resultados, eles mostraram que quase todas as pessoas, elas associaram graça à salvação, a perdão dos pecados, a um presente imerecido, ao amor de Deus. E isso é verdade ou é mentira? O que vocês acham? Verdade. Então, se eu for em você, eu te perguntar, o que é graça? O que você vai me responder? Pode falar. Quê? Coloca essa voz para fora, pelo amor de Deus. O que é graça? Favor imerecido, perdão imerecido. Você merecia perdão? Você perdoa todo mundo que te machuca? Na hora? Você ama todo mundo, até aqueles que te perseguem? No serviço, na família, em casa? Então você merece amor? Você merece, se for pensar de forma justa, a gente merece tudo isso? A gente faz isso por todo mundo. A gente viu situações aí em Israel, gente, terríveis. Terríveis. A gente viu esses tempos, o Kirk sendo morto. E as pessoas felizes. Vocês viram isso? Aquelas entrevistas, as pessoas felizes, porque um homem tinha morrido. E no discurso que a esposa dele fez, a gente via ela puxando lá do fundo da alma dela, ela falando, eu perdoo ele. Mas o quanto foi difícil chegar nessa decisão. E não é só naquele dia, é uma decisão diária. Ainda mais com pessoas que nos magoaram, que nos feriram profundamente. Não é só chegar e falar, eu te perdoo. É uma decisão diária, de todos os dias, decidir perdoar. Isso é fácil para a gente? E muitas vezes nós não conseguimos liberar esse perdão. Muitas vezes nós precisamos de mais tempo. Amar aquele que nos ferem. Agir com gentileza com aqueles que são grossos. Dar a outra face quando a pessoa está pisando em você. Gente, não é fácil.
Mas Deus nos dá tudo isso sem a gente merecer. Nós não merecíamos. Então, realmente, graça é tudo isso. E nós carregamos um mar de graça. Por isso que sempre que eu vou falar sobre perdão, eu sempre falo para as pessoas assim: você carrega um mar de graça dentro de você. Não custa dar uma xícara para essa pessoa que te magoou. Não custa dar um pouquinho dessa graça que você recebeu para o seu próximo também, né? Até porque eu sempre também falo que na oração do Pai Nosso a gente ora isso, a gente fala: Senhor, me perdoa como eu perdoo o meu irmão. Me perdoa como eu perdoo, mas se você não perdoa, então você não vai ser perdoado. E quem não é perdoado não vai para o céu. E essa é uma verdade. A ofensa vai tirar muita gente do céu. O rancor, a mágoa, o ódio, vai tirar muita gente do céu. Então, às vezes a gente tem a mania, né, a religiosidade, o legalismo, de achar que só existem pecadões, o assassinato, a traição, e sei lá o quê, que só isso. Mas a gente esquece das mentirinhas, da ofensa, das mentiras. Tudo isso é pecado. E tudo isso nos afasta de Deus. Somente duas coisas nos afastam do Senhor: a prática do pecado, eu não estou nem aí, eu continuo praticando, ou eu mesmo. Deus está lá, mesmo com o meu pecado, Ele me quer, mas eu não me aproximo. Ou porque eu me acho indigno, ou porque eu estou com vergonha, ou porque eu não quero mesmo saber dEle. E o quanto esses sentimentos vão tirar pessoas do céu. E está na hora de nós acessarmos a graça do Senhor. Ela é gratuita. Tudo que é de graça a gente ama. Não é verdade? Uma promoção, liquidação, 75, você nem tinha dinheiro, mas você tira de onde não tinha, porque tem uma liquidação ali. Mulheres, é verdade ou não é? É verdade sim. Gente, eu passei na frente de um bazar esses dias e estava escrito assim: peças a partir de R$5. Novas, a partir de R$5. Eu preciso de mais roupa? Não, mas eu quis entrar, quis. Porque a gente é assim, tudo que é de graça. Se na cantina der hot dog de graça hoje à noite, quem não vai passar lá? Você nem estava com vontade, mas porque é de graça, não vai passar lá para... A gente vai. Pipoca de graça. Para quem fica até o final do culto, sempre uma dica. Fica um pouquinho lá e a gente pega. Né, Manu? Então, igreja, tudo que é de graça a gente gosta. Mas porque quando se refere à presença, à salvação, a gente não se apodera disso. A gente quer merecer aquilo, a gente quer ficar barganhando com Cristo para receber aquilo. Não, igreja, é de graça. E Ele está querendo entregar e derramar, Ele quer que você viva a graça. Ele quer que você se encha da graça. E Ele quer que você transmita a graça de Deus por onde você passar. Porque você carrega um mar de graça dentro de você. Glória a Deus. Todos nós. Amém. Então, voltando para a pesquisa lá dos Estados Unidos. 5.000 pessoas. 98% falaram que graça... 98% falaram que graça estava relacionado, como eu falei, à salvação, a perdão, a um presente merecido, ao amor de Deus. E isso é bom, não é? Mas e se eu te falar que somente 2%, fala comigo, 2% sabiam que graça, fala comigo, sabia que graça tinha a ver com capacitação. Sabe aqueles pecados de estimação? Todo mundo tem. Que viram mexe, você cai nele. Como eu já falei. Ainda mais quem está nos processos. Quem não se apoderou da graça do Senhor. A mentira, a fofoca. Amo uma fofoca. Sempre que tem fofoca, a pessoa está ali no meio como se fosse algo bonito. É horrível. É vergonhoso. Um cristão não pode fazer fofoca. É feio. Tem pessoa que ama, que só tem aquela amizade, porque o que move a amizade é a fofoca. Se a fofoca acabar, a amizade acaba. Que tem que falar da vida dos outros. A inveja. Enfim, diversas questões. Tem muitos pecados que nós não vencemos, porque a gente não entendeu ainda que nós temos uma arma que nos ajuda a vencer.
E por que muitos não vencem? Porque estão tentando vencer com a força do próprio braço, que é a graça. A graça é a ferramenta que está disponível. A graça, ela é a ferramenta que me capacita a vencer o pecado. Por isso que eu não posso falar de graça sem falar também de santidade. Eu não posso falar de santidade sem falar de graça. Em Hebreus, que logo a gente lê, ele vai falar para a gente se esforçar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Para nós nos esforçarmos pela paz e pela santidade. Mas assim, como eu vou me esforçar para ser santo? Num mundo que é tão sujo, num corpo que tem tantas tentações, como? Por meio da graça do Senhor. A graça é a nossa ferramenta que nos auxilia a vencer as tentações deste mundo. E como eu sei disso? Fala comigo, pela palavra. Abra a tua Bíblia, se está em Romanos, vai para 2 Coríntios, é um pouquinho para frente aí. 2 Coríntios 12, 9. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios 12, 9. Quem achou, diz amém. 2 Coríntios 12, 9, diz assim, vamos ler juntos. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ler de novo, para a gente ler bem pausadamente. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então vamos ver se a gente entendeu. A palavra está falando que tudo que eu e você precisa é do quê? O que a gente precisa? Da graça. E ela também está falando que quando eu estou fraco, é quando essa graça se manifesta na minha vida. Então olha o quanto isso é poderoso. Nós só precisamos da graça. Em outras palavras, ele está falando, ele se refere à graça como um poder para nos capacitar a vencer no momento de fraqueza. Em 2 Pedro 1, 2 e 3, Pedro ele escreve assim, que a graça ela seja multiplicada, que a paz do Senhor seja multiplicada, que o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para que a vida e para a piedade, para a fé, para que nós venhamos vencer a imoralidade. Consegue colocar aqui para mim, que é muito legal esse versículo? 2 Pedro 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, graça e paz sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus. Pode ir para o 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, ele tem nos orientado que a graça seja multiplicada, que a paz do Senhor seja multiplicada em nossos corações, para que assim o poder do Senhor possa ser usado e doado, entregue nas nossas vidas. Deus só vai ter poder na sua vida. Você só vai conseguir um poder sobrenatural para vencer esse pecado quando você se apossar da graça do Senhor. Quando você toma posse, quando você começa a refletir sobre isso, quando você começa a orar por isso. Senhor, eu quero tomar posse da tua graça. Senhor, eu quero que a graça do Senhor enche o meu coração. Senhor, será que você pode me ajudar a viver essa graça? A perdoar, a amar. Senhor, será que você pode mudar a minha mentalidade? Eu declaro mudanças de mentalidades aqui. Será que o Senhor pode mudar a minha mentalidade para que eu entenda que a tua graça é o que me ajuda a vencer as minhas fraquezas, as minhas dificuldades? Só que tem um segredo aqui, igreja. A verdade é que nós não podemos receber nada de Cristo se nós não acreditarmos. Se você não acreditar que a graça pode te capacitar, se você não acreditar que sim, existe uma ferramenta que vai te ajudar a vencer o seu pecado, você nunca vai vencer.
Se você sempre achar que não, isso é para o outro, ou não, isso é exagero, ou não, esse pecado é muito grande, é muito difícil, já estou acostumado, é de estimação, já sei lidar com ele. Se você ficar colocando barreiras, em vez de apenas acreditar que Deus pode sim te capacitar para que você vença isso, você nunca vai vencer. Tudo começa pela fé. Tudo começa crendo. Mas tem pessoas que falam, eu tenho que ver para crer, né? E a incredulidade tem sido uma das estratégias que o inimigo tem usado e que muitas vezes nós temos nos rendido para não ir, por causa da incredulidade, para não alcançar as bênçãos do Senhor, a liberdade que há em Cristo. Porque pecados e situações têm sido cadeias, correntes nas nossas vidas, têm nos afastado de Cristo, do amor do Pai. Então que hoje você consiga entender que a graça, ela é capacitação. A graça, ela é um amor que foi entregue, ela é um perdão sem você merecer, como vocês já entenderam, mas a graça também é capacidade. A palavra fala isso. Pela fé nós recebemos a graça. Pela fé em Cristo nós recebemos essa graça que nos capacita, que nos dá poder para vencer as nossas fraquezas. Então que hoje nós possamos entender esses dois pontos. E entender, igreja, como diz lá em Hebreus. Agora coloca aí para mim no telão. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, o 14 e o 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando-se diligentemente para que ninguém seja faltoso. Essa versão ela está um pouquinho diferente, mas basicamente essa passagem ela vai nos orientar o quê? Para nós falar assim comigo, me esforçar. Fala assim, me esforçar. A palavra tem uma outra versão que ela fala assim, esforcem-se para serem santos, esforcem-se para seguir a paz, porque sem ela, fala comigo, ninguém verá o Senhor. Essa palavra esforçar, vem o original dela é a palavra dioco, que quer dizer seguir ou insistir fortemente em algo, buscar com fervorosa diligência a fim de obter. Uma outra versão fala que é fazer algo com esforço intenso e com propósito definido, a fim de obter. Esforcem-se para serem santos. Esforcem-se para receberem a graça, para viverem a graça do Senhor. E não é tipo, eu vou me esforçar para acordar no horário e não me atrasar para o serviço. Não. É um esforço diligente, profundo, com intensidade. Porque eu e você, nós precisamos entender que sem esse esforço, sem essa busca, ninguém verá o Senhor. Nós não receberemos a salvação. Ela está disponível gratuitamente. Mas se nós não nos esforçarmos para sermos santos, se nós não nos esforçarmos para tomar posse da graça do Senhor e para derramar ela por onde a gente for, nós não veremos o Senhor. Nós não receberemos a salvação naquele grande dia. Então que a gente possa viver todos os dias trazendo isso à nossa mente. Que Deus, Ele já te perdoou, Ele já te amou. Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer por você, mesmo sem a gente merecer. E como a gente conversou aqui no começo, nós não merecemos. Nós falhamos todos os dias, falhamos com quem amamos, falhamos conosco, falhamos com Deus. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor veio e Ele nos entrega uma nova oportunidade todos os dias. Porém, o outro ponto é, o que eu e você, o que nós estamos fazendo para tomar posse, para viver a graça do Senhor? O que eu e você estamos fazendo? Será que nós estamos nos esforçando? Será que nós estamos nos esforçando para receber a capacidade? Ou será que a gente tem tentado lutar com o nosso próprio braço? Se isso me atrapalha, então eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou acordar mais cedo, eu vou falar melhor com as pessoas, eu vou ser mais gentil, eu sou muito estressado, eu vou tentar ser mais paciente, eu vou tentar. Como você está tentando? A minha boca ela é muito afiada, eu vou tentar falar diferente. Como? Com pensamentos positivos?
Todos nós sabemos que um dia você acaba voltando, retrocedendo. A única forma de nós sermos totalmente livres do que nos prende, do que nos afasta da graça de Deus, se nós hoje nos apossarmos dessa graça, se nós orarmos por ela, se nós entendermos que ela é a capacidade, ela é tudo que faltava para que você possa vencer aquilo que te aprisiona, aquilo que te afasta da salvação. O que Deus mais quer é que eu e você estejamos lá com Ele naquele grande dia. Quem quer estar lá com Ele, gente? Quem quer estar lá no céu, adorando, louvando, exaltando o nome dEle? Eu quero muito. Mas como eu disse, nós não nos esforçarmos para buscar essa graça, essa santidade, nós não veremos o Senhor. Amém, igreja? Se coloque sobre os seus pés neste momento. Amém. A graça, ela não é apenas uma resposta para a salvação. A graça, ela é também uma provisão de Deus para nós vivermos uma vida mais santa. Pessoas têm se frustrado porque elas não têm conseguido se aproximar de Cristo por causa do pecado, vencer o pecado. E aí elas caem em frustração, depressão, desânimo, elas param de tentar, porque estão tentando da forma errada. Quando nós começamos a tentar da forma certa, nós obtemos a vitória. Quando nós recebemos o conhecimento que você está recebendo hoje. Por que o povo perece? O que a palavra fala? O povo perece, o povo sofre por falta de conhecimento. Mas hoje você está recebendo conhecimento, entendendo que aquele é a sua maior dificuldade. Você não vai vencer com a força do seu braço, com pensamentos positivos. Tudo isso ajuda. E vocês estão entendendo, né, igreja? Tudo isso ajuda, mas a solução, o que nos ajuda no dia da fraqueza, é o poder do Senhor através da graça. E ela é disponível gratuitamente para cada um de nós. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glórias a Deus. Que hoje você entenda que é somente pela graça. Não é pelo seu esforço, é somente pela graça. Amém?